E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer a correção do PET 4 das semanas 3 e 4 de Física. Então, vamos lá. Questão 1. Em um carrossel, cada cavalo executa movimento circular uniforme, efetuando 5 rotações, voltas, completas a cada 20 segundos. A frequência em Hz, rotação por segundo, de um cavalo é igual a... Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são os dados que o problema nos deu? Ele nos deu que o número de voltas n é igual a 5 voltas, e ele executa essas 5 voltas no intervalo de tempo ΔT igual a 20 segundos. Então, a frequência, como a gente já sabe, é o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo gasto para efetuar essas n voltas. Então, n igual a 5, ΔT, 20 segundos. 5 dividido por 20, 0,25 Hz. Portanto, a frequência de um cavalo é igual a 0,25 Hz, que equivale aí à alternativa A, certo? Questão 2. Uma bicicleta tem rodas de raio igual a 0,4 metros e giram com velocidade angular igual a 20 radianos por segundo. A velocidade linear do ciclista em metros por segundo e a distância percorrida em metros no intervalo de tempo de 10 segundos será? Então, novamente, quais foram os dados que ele nos deu? O raio da roda, que é de 0,4 metros, a velocidade angular, que é de 20 radianos por segundo, e o intervalo de tempo ΔT igual a 10 segundos. Assim, o que nós temos? Nós sabemos da relação entre a velocidade linear e a angular, que é dada por essa expressão. V é igual a ômega-r. Então, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Sendo a velocidade angular de 20 radianos por segundo e o raio 0,4 metros, 20 vezes 0,4, 8 metros por segundo. Então, a velocidade linear do ciclista vale 8 metros por segundo. Agora ele quer a distância percorrida em metros no intervalo de tempo de 10 segundos. Então, como a gente viu lá no comecinho da cinemática, a gente sabe que V é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade é igual a deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. A gente já sabe, então, ΔS vai ser o que, então? V vezes ΔT. V, a gente acabou de calcular, são 8 metros por segundo. Intervalo de tempo ΔT, 10 segundos. 8 vezes 10, 80 metros. Então, logo, a velocidade linear do ciclista em metros por segundo e a distância percorrida em metros, intervalo de tempo de 10 segundos, será 8 metros por segundo para a velocidade linear e a distância percorrida, 80 metros, que equivale aí à alternativa C. Beleza? Então, questão número 3. A Terra leva 24 horas, que é o período do movimento, para completar uma rotação em torno do seu eixo. Considerando o raio da Terra no Equador, aproximadamente 6.400 km, a velocidade linear aproximada de rotação da Terra em metros por segundo e a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado, associada ao movimento de rotação da Terra é, e pediu para considerar π igual a 3,14. Então, novamente, para resolver o problema, a gente tem que pegar todos os dados que ele nos deu. Então, ele me deu que o meu ΔT, meu intervalo de tempo, é de 24 horas. E a gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos. Então, 24 horas vezes 3.600 segundos, a gente tem um total de 86.400 segundos. O raio da Terra no Equador, 6.400 km, que equivale a 6.400.000 metros. E o π igual a 3,14. Logo, de novo, frequência n sobre ΔT. Então, a gente sabe que a Terra dá uma volta em 24 horas, ou seja, ela dá uma volta em 86.400 segundos, que é o tempo que ela demora para efetuar uma volta. Vamos deixar isso aí, não vamos resolver essa continha. Mas a gente sabe que a velocidade linear é igual a ômega-r. E ômega, como a gente já viu, vale 2π vezes a frequência. Então, meu V, ômega-r, vai ser, no lugar do ômega, 2πf, vezes o raio. Substituindo aí os dados, 2 vezes π, 3,14. A frequência é 1 sobre 86.400, então vou colocar 86.400 no denominador, vezes o raio, 6.400.000 metros. Multiplicando isso tudo aí, eu vou ter o quê? 40.192.000 metros dividido por 86.400 segundos. Então, aí a velocidade linear aproximada de rotação na Terra vai ser de 465 metros por segundo. Agora ele está pedindo o quê? A aceleração centrípeta.
Então, quem que é a minha aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. V a gente acabou de calcular, 465 metros por segundo. E o R, 6.400.000 metros. 465 metros por segundo ao quadrado, 216.225 metros quadrado por segundo quadrado, dividido pelo raio, 6.400.000 metros. Dividindo isso daí, a gente pega que a aceleração centrípeta vai ser igual a 0,03 metros por segundo ao quadrado, que no caso aí dá a alternativa D, certo? Então vamos lá para a questão número 4, que caiu aí no Enem em 2019. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera e brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era igual à da Terra no mesmo sentido, superior à da Terra e no mesmo sentido, inferior à da Terra e no sentido oposto, igual à da Terra e no sentido oposto, superior à da Terra e no sentido oposto. Então vamos analisar aí. Então, segundo o enunciado do problema, quando o foguete entrou na atmosfera terrestre em cima da cidade do Rio de Janeiro, certo? Então, como ele atingiu o Oceano Atlântico, ele se deslocou para onde? Para a direita ou para a esquerda? Pela figurinha a gente vê que ele se deslocou para a direita. Então, ele se deslocou mais para a direita do que a cidade. Então, a sua velocidade está no mesmo sentido de rotação da Terra. Cair pela figurinha, o sentido de rotação da Terra da esquerda para a direita, né? Então, se ele apontou em cima da cidade do Rio de Janeiro, então quer dizer que ele estava seguindo o mesmo sentido de rotação da Terra, porém com uma velocidade superior. E se fosse com a mesma velocidade, ele ia cair em cima da cidade do Rio de Janeiro, na área urbana. Mas como ele caiu no oceano, então quer dizer que a velocidade dele possui um módulo maior. Então, qual que vai ser a resposta correta? Superior à da Terra e no mesmo sentido. Beleza? Questão número 5. Eu dividi ela entre A e B porque ela pediu duas coisas para fazer. Então, a primeira parte, vamos lá. Um carrinho de brinquedo de 60 gramas é preso a uma corda de 0,08 metros de comprimento e colocado para girar em torno de um prego que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Sabendo que a velocidade do carrinho é de 0,2 metros por segundo, determina a intensidade da força de tração que é feita pela corda em newtons e desconsidere a ação de qualquer força dissipativa. Muito bem, dados o problema, massa do carrinho 60 gramas, que dá 0,060 kg, raio 0,08 metros e velocidade 0,2 metros por segundo. Aí, nesse caso, como a gente já viu lá na videoaula, a minha tração vai ser igual à resultante centrípeta, igual ao exemplo 3, se não me engano, lá da videoaula. Então, a minha tração é igual à resultante centrípeta. T vai ser mv ao quadrado sobre r. Massa, 0,060 kg. Velocidade, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Dividido pelo raio, 0,08 metros. Então, 0,2 ao quadrado, 0,04. Ficou tração, 0,06 vezes 0,04 dividido por 0,08. 0,06 vezes 0,04. 0,0024 dividido por 0,08. Como a gente não pode efetuar divisão de número com vírgula, para eu matar essa vírgula, o meu numerador, a minha vírgula tem que andar 3 casas no numerador. 4 casas, perdão, no numerador. Se eu ando 4 casas em cima, tem que andar 4 casas embaixo. Então vai ficar 24 dividido por 800. 24 dividido por 800, 0,03 newtons. Então, portanto, a força de tração tem intensidade de 0,03 newtons. Aí, na letra B, explica o que acontece com o carrinho se a corda se romper durante o movimento. Faça um esquema e represente a velocidade linear do brinquedo instantes após o rompimento da corda. Então, olha esse diagrama aí. Nós temos aí o carrinho efetuando um movimento circular. A minha força de tração é igual a resultante centrípeta, direcionada para o centro, onde está o X aí é o prego. Ele está girando. Então, o que acontece nesse momento aí? A corda se romper. Observe o vetor velocidade, a direção e o sentido dele. Se acontecer da corda se romper, o carrinho vai continuar seguindo o vetor velocidade.
ele vai continuar no movimento o quê? Retilíneo. Vai seguir com a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Então, olha aí, se a corda se romper, o carrinho irá efetuar um movimento retilíneo uniforme, pois a força centrípeta deixa de atuar e então ele irá executar um movimento retilíneo uniforme. O que a aceleração centrípeta está fazendo? Ela não altera o módulo do vetor velocidade. Então, o carrinho continua aí com a velocidade dele de 0,2 metros por segundo. Só que a força centrípeta faz o quê? Ela só muda a direção e sentido do vetor velocidade. Se ela deixar de atuar, ela não vai mais mudar a direção nem o sentido. Então, o carrinho vai descrever um movimento retilíneo uniforme. Certo? E a última questão aí. Uma atração muito popular nos circos é o globo da morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Massa do conjunto de 150 kg. Considere um globo de raio 5 metros e o valor da aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Se ele passar pelo ponto mais alto do globo com uma velocidade de 10 metros por segundo, qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto? Muito bem, vamos escolher aí os dados que o problema nos deu. A massa do conjunto do motociclista com a motocicleta, 150 kg, raio 5 metros, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, nessa situação, como a gente também viu na videoaula, a gente vai ter esse diagrama de forças aí. Quais serão as forças que vão estar atuando no motociclista no ponto mais alto? A gente vai ter a força peso, que está para baixo, a força de compressão, que também vai estar para baixo, e a resultante centrípeta, que é direcionada ao centro, e também está para baixo. Então, todas as três aí têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quem que vai ser minha resultante centrípeta nessa situação? A minha resultante centrípeta vai ser peso mais a força de compressão. A minha resultante centrípeta, como eu sei, vale mv ao quadrado sobre r, que vai ser igual a força peso, mg, mais a força de compressão, que é c. Então, nessa situação, a minha força de compressão, massa vezes gravidade, que é o peso, está somando, passa para lá subtraindo. Então, minha força de compressão vai ser mv ao quadrado sobre r menos mg. Substituindo, massa 150 kg, velocidade 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 5, menos a massa 150, aceleração da gravidade 10. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 150, 15.000. 15.000 dividido por 5, menos 150 vezes 10, 1.500. 15.000 dividido por 5, 3.000. 3.000 menos 1.500, 1.500 newtons. Então, no ponto mais alto do globo, a força de compressão que o globo faz sobre a moto é de 1.500 newtons, certo? E na letra B, devido ao ganho de velocidade na descida, ele passa pelo ponto mais baixo com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule para esse ponto o valor da força que o globo faz sobre a moto. Então, olha aí, nessa situação agora está no ponto mais baixo. Então, a gente tem a peso para baixo, a resultante centrípeta para o centro aí do globo e a força de compressão também que vai estar para cima. Então, quem que vai ser a resultante centrípeta aí? Então, nessa situação, a resultante centrípeta vai ser dada por quem? A compressão menos a peso. Por quê? A compressão tem o mesmo sentido da resultante centrípeta e a força peso tem sentido oposto. Então, como minha resultante centrípeta está para cima, no mesmo sentido da força de compressão, então minha força de compressão é positiva. Como minha força peso tem sentido oposto da resultante centrípeta, é negativo. Então, minha resultante centrípeta, compressão menos peso. Resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r, que é igual a compressão C menos a peso, que é mg. mg está negativo, passa para lá positivo. Então, a minha compressão vai ser mv ao quadrado sobre r, resultante centrípeta, mais mg, que é o peso. Substituindo os valores, massa 150 kg, a velocidade, que nesse ponto mais baixo é de 20 metros por segundo, então vezes 20 ao quadrado, dividido pelo raio 5 metros, mais massa 150, gravidade 10. 20 ao quadrado, 400. Então, ficou 150 vezes 400 dividido por 5, mais 150 vezes 10, 1.500. Então, 150 vezes 400 dividido por 5, 12.000. 12.000 mais 1.500. Então, a força de compressão aí no ponto mais baixo, que o globo vai fazer sobre a moto, vai ser de 13.500 newtons. Certo? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Se peço a você que chegou aqui até agora e não for inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha aí no vídeo e até a próxima aula, pessoal.